Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos estar meditando em algo importante para a igreja, né? Para que o povo de Deus tenha compreensão. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Como é um culto de doutrina, vamos aprender um pouco do que Jesus diz em dois versículos da oração considerada, alguns a oração do Pai Nosso, outras religiões, traduções bíblicas mostram oração dominical. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos nessa noite, pela tua palavra, pela tua bondade e misericórdia. Fala conosco, em nome de Jesus, que a tua palavra venha cair no nosso coração, como diz a parábola do semeador, em uma terra boa, ó Deus, em uma terra qual venha frutificar, a 100 por 1, meu Deus. É no nome de Jesus que pedimos, é no nome de Jesus que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui nós vemos, irmãos, hoje eu estava olhando para esse texto de uma forma diferente, olhando para a situação atual, da igreja a qual nós fazemos parte, a igreja desse século, uma igreja que em nosso país ela tem várias ramificações, ela tem vários contextos de adoração, de louvor. Nós estamos nessa semana e creio que vamos aí por algumas semanas mais falando sobre louvor, falando sobre adoração, sobre a quem devemos prestar a verdadeira adoração. E aqui nós vemos que na oração que Jesus ensina, nós podemos aprender muitas coisas. E aprender com os erros é parte do nosso dia a dia. Aprender com as falhas, com aquilo que o povo tem até mesmo nos mostrado como situações as quais não devemos fazer. Então eu tive olhando e vendo que a história da igreja, ela desconhece parte ou grande parte do que Jesus diz acerca dessa oração. Nós entendemos às vezes que devemos orar, que devemos falar com Deus e temos uma concepção formada de Deus, afinal somos um povo cristão, e se somos cristãos, nós cremos em Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia, ela fala claramente através do Senhor Jesus escrevendo Mateus que nós erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu digo nós, Jesus se dirigindo aos seus opositores, Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Cada vez que nós vamos fazer alguma coisa, é bom que tenhamos o conhecimento daquilo que estamos fazendo. E eu creio que Jesus aqui, ele quis nos ensinar algo muito importante e quis deixar para a igreja algo muito importante, além de um simples modelo de oração. Quando ele diz aqui no versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Jesus se refere a um Pai nosso, a um Pai que nós temos além do Pai que temos biologicamente. Ele diz que esse Pai, ele está no céu. Seus discípulos não podiam criar, de certa forma, uma paternidade alienada daquilo que Jesus estava dizendo. Eles tinham que ter um Pai deles que estava no céu.
Jesus disse acerca dele, nós já citamos, até algumas vezes, que Jesus no capítulo 14 de João, ele vai dizer: credes em Deus, mas credes também em mim. Agora, na oração do Pai Nosso, Jesus está se referindo a um pai ou a uma paternidade que aqueles discípulos teriam no céu. Eles tinham que aprender a compreender as coisas que Jesus estava ensinando a cada dia. Jesus, ele se refere a Deus como Pai. Só que quando Jesus fala de Deus como Pai, na sua pessoa ele diz meu Pai. Aqui ele diz vosso Pai. Então entendemos que a paternidade de Deus nunca foi revelada a ninguém, nunca foi demonstrada a ninguém, até mesmo quando Moisés ele pergunta para Deus quem é que ele deveria dizer que o enviou quando ele vai ao Egito. Deus não diz para ele: diga que seu pai te enviou, mas a Bíblia diz que Deus fala com Moisés: diga o eu sou te enviou. Então Jesus, ao ensinar que Deus deve ser chamado de Pai Nosso, Jesus também revela aos seus discípulos, mostra aos seus discípulos a intimidade que eles deveriam agora criar com Deus. Ou seja, cada participante desse reino que Jesus vai nos mostrar aqui no segmento, cada participante da igreja tinha que ter esse relacionamento com Deus em forma de paternidade. Nós vemos que aqui Jesus ele é o primeiro a ter essa relação com Deus e a confiar em Deus todas as suas dificuldades, a confiar a Deus, o Pai, todas as suas necessidades. E onde é que nós vemos isso na Bíblia? Que nós somos recebidos por Deus como filhos. Parece aqui que João quer mostrar, aquilo que ele aprendeu quando no capítulo 1, versículo 12, ele escreve assim: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito, Deus lhes deu, pode-se dizer, a filiação de se tornarem filhos de Deus. Então nós lemos no capítulo 1 de João, se você quiser abrir aí, versículo de número 12, essa oração de Jesus tendo uma confirmação na vida dos discípulos. Veja que Jesus diz que o Pai Nosso está no céu. Então João diz que todos quantos receberam Jesus, Deus lhes deu o direito ou o poder de se tornarem seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Um dos erros que a igreja, principalmente na nossa época, comete, é esse erro de não ter um acesso, ou até mesmo a certeza e a convicção dessa paternidade. A igreja no Brasil, a igreja contemporânea, ela acredita em Deus, ela adora Deus, ela tem Deus como um ser divino, absoluto, ela tem Deus como um supremo nas suas dificuldades, nas suas necessidades, ela busca Deus, mas ela não se relaciona com Deus no estilo que Jesus aqui na oração nos oferece o relacionamento. Vosso Pai. A igreja não se relaciona com Deus como vosso Pai. Ela se relaciona com Deus como aquele que supre as suas necessidades no momento da dificuldade. Ela se relaciona com Deus como aquele que tem que estar pronto para, de certa forma, satisfazer os desejos e as dificuldades dela ser superada nos momentos em que ela precisar. Mas quando se trata de um relacionamento entre pai e filho, que Jesus aqui propõe aos seus discípulos, nós vemos que são muito pouco daqueles cristãos, daqueles homens de Deus, que de certa forma têm a Deus como Pai. A segunda coisa que nós vemos aqui na oração
de Jesus, aí em Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A santificação do nome de Deus, do nome do Pai nosso que estás no céu, é uma preocupação de Jesus para com a sua igreja. É uma preocupação de Jesus para com os seus discípulos. Como um dia o próprio Jesus disse que ele santificou-se por nossa causa, nós devemos nos santificar por causa do Pai nosso que estás no céu. Nós devemos santificar, porque a característica deste Pai nosso é ser santo continuamente. E Pedro diz que nós devemos ser santo. Como é santo aquele que nos chamou? Nessa vida de santidade, nessa vida de relacionamento com o Filho, nós recebemos com o Filho e com o Pai, nós recebemos a santificação por meio da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que Jesus ele se distingue. Quando nós lemos o capítulo 20 de João, eu quero que você abra lá, ele se distingue no relacionamento, porque na verdade ele é o Filho coeterno com o Pai. Ele é aquele que sempre existiu com Deus. Ele se fez filho, ele se fez carne, ele habitou entre nós para nos purificar e nos salvar da nossa vida em pecado e da condenação eterna. Capítulo 20 de João, versículo 17. Veja o relacionamento de Jesus como é diferente do nosso. Ele diz: recomendou-lhe Jesus, aqui o apóstolo João escrevendo, recomendou-lhe Jesus: não me detém, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, ele se distinguindo, falando que ele é o Filho do Pai e que nós também somos filhos desse Pai, por filiação dele. De fato, ele nunca quis, de certa forma, se fazer igual a Deus. Aqui ele se põe, nós estudamos na semana passada, na posição de filho como homem, mas ele se coloca também como Deus. Ele chama esse Deus que ele fala para nós que é vosso, ele diz que é dele, é Pai e é Filho ao mesmo tempo. Jesus Cristo precisa aqui nos mostrar a cada dia o que ele nos mostrou através da sua vida. Nós precisamos entender aquilo que Jesus entendeu com relação dele se tornar o Filho, a segurança que ele explica no capítulo 6, versículo que sempre lemos e que sempre estamos estudando, no versículo 25. Veja como ele ensina essa paternidade de Deus, como ele mostra que nós devemos confiar nessa paternidade de Deus, porque foi ele quem disse: é meu Pai, é vosso Pai. Versículo 25 ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Portudo, ou porventura, aliás, não valeis vós muito mais do que as aves? Esse ponto da nossa caminhada é o ponto mais difícil. É o tempo em que encontramos a maturidade espiritual, é o tempo em que desfrutamos verdadeiramente da paternidade de Deus. A igreja precisa compreender e às vezes até passar por algumas dificuldades para que ela veja
o agir de Deus e a segurança que Deus nos transmite a cada dia, que Deus nos transmite a cada momento das nossas lutas, das nossas tribulações, como Deus ele se faz presente na figura de um pai que sustenta um filho, na figura de um pai que ali de certa forma cobre o seu filho de toda a sua, ou com toda a sua proteção. Esse é o desfrute que a igreja está perdendo nesses últimos dias, porque lhes falta santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém pode ver esse Pai, ninguém pode compreender esse Deus. É por isso que a igreja, eu disse no começo, ela precisa se enquadrar diante disso que Jesus está nos ensinando como oração. É antes de tudo Jesus falando que nós temos um Pai no céu, não é aqui na terra, não é um reino terrestre, é um reino celestial. É como Paulo diz, que às vezes ao falar de coisas celestiais, a igreja de Coríntios não entendia o que ele estava falando. É como Paulo chegou a perceber e conhecer e desfrutar dessa paternidade, ao ponto de dizer que se estivermos, ou se tivermos, aliás, o que comer e com o que ali vestir-se, devemos estar contentes, ou pelo menos deveríamos. A igreja de Jesus Cristo, ela recebe esse conforto e essa segurança do próprio Senhor da igreja. Ele diz aqui, santificado seja o seu nome. Sem santificar o nome de Deus através da nossa vida, sem santificar a obra de Deus através da nossa vida, nós jamais teremos a natureza de Cristo em nós. Nós jamais teremos o compromisso de Cristo em nós. E por isso nós podemos compreender a real situação que a cruz oferece. A primeira coisa que a cruz nos oferece é a expiação de nosso pecado. A primeira coisa que nós compreendemos é que o nosso pecado, ou a dívida desse pecado, foi pago lá na cruz. Depois nós compreendemos que não vivemos mais para o pecado. Então há um novo modelo de vida, há um novo modelo ou molde de se viver, quando nós entendemos que o nosso pecado foi lá na cruz expiado. E então, vivendo uma vida de santidade, nós caminhamos para uma salvação futura, para uma salvação que acontecerá a qualquer momento, ou seja, como um arrebatamento, ou seja, num momento em que Deus nos recolher desse mundo. Por isso é que a Bíblia fala, santificado seja o seu nome. A Bíblia diz que é impossível ser uma pessoa de Deus, ter uma comunhão com Deus, sem a santificação, sem o desejo, pelo menos, de se santificar. Alguns são mais, de certa forma, debilitados do que outros. Alguns são mais enraizados nas situações adversas que esse mundo nos prendia, é claro. Cada um tem o seu tempo de menino, tem o seu tempo ali que vai crescendo e deixando propriamente as coisas de menino, como diz Paulo, mas o desejo de se santificar é produzido no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós poderemos ter essa confiança, essa consciência de um Pai nosso que está no céu, quando o desejo de santificação e de oposição às coisas do mundo está dentro do nosso coração. Todos aqueles que passam pela cruz de Cristo recebem a nova natureza, uma nova criatura se forma no interior do homem, e ele passa a buscar a Cristo, e este, como diz Paulo, crucificado. O mistério que Paulo diz, ou a grande transformação da cruz, ela é revelada no nosso coração, ela é de certa forma emancipada a cada dia na nossa vida pessoal, e a Bíblia nos ensina isso. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura.
As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É por isso que Jesus está dizendo que esse Pai nosso está no céu e o nome dele deve ser santificado. Para quê? Seria até mesmo às vezes uma pergunta: para que se santificar se nós cremos em Jesus, se Jesus já levou sobre si todas as nossas iniquidades? Alguns dizem que até já foram predestinados à salvação. A Bíblia aqui vai nos ensinar: santificado seja o teu nome. Para quê? Para que venha a nós o reino de Deus. Olha o que Jesus diz: venha a nós o teu reino, o reino de Deus, irmãos. O que nós entendemos, às vezes, ou o que vem à nossa mente, quando a Bíblia fala em reino de Deus? Quando nós olhamos atualmente a igreja, o que tem ensinado acerca do reino de Deus, é mais provável que compreendamos que o reino de Deus é nesse mundo, que o reino de Deus é nessa terra, que as coisas que Deus tem para nos oferecer estão aqui nesse mundo presente. Mas Jesus não está falando desse reino. Jesus não está falando desse mundo. Jesus não está falando nessa oração que o reino de Deus é algo que já estava. Ele está falando de algo que virá, de algo que nós devemos alicerçar a nossa fé, o nosso desejo, a nossa esperança e pedir a Deus que venha a nós o teu reino. Paulo disse que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A falta de paternidade, a falta de compreensão na santificação do crente, ou no que a Bíblia manda ele, de certa forma, fazer e ser, que é ser santo e se tornar uma pessoa separada. A falta de compreensão nesses dois pontos traz também uma falta de compreensão nesse terceiro ponto. O reino de Deus é um lugar aonde o nosso Pai está. O reino de Deus, o Todo-Poderoso, possui um governo, possui vontades, possui direção, possui algo que de maneira nenhuma pode ser variável, é determinado por Deus. Ainda que eu queira fazer diferente, ainda que eu ache que pode ser diferente, Isaías, ele contemplou o reino de Deus. E quando ele contemplou o reino de Deus, o seu pecado foi purificado. Isaías capítulo 6 é um texto, que muitos conhecem. Há uma ação imediata na contemplação desse reino do nosso Pai, a purificação da nossa vida. É por isso que Jesus está dizendo: santificado seja o seu nome e venha a nós o seu reino. Capítulo 6 de Isaías diz a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele contemplou o reino do Altíssimo em sua essência. Ele contemplou em sua visão o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus diz aqui, do Pai nosso que está no céu. Ele disse que ali ao redor do trono, ou seja, a aba das vestes de Deus, como ele viu nesta visão, enchia todo o templo. Ele disse que Deus, o nosso Pai, está assentado em um alto e sublime trono. E ele disse que ao seu redor serafins voavam clamando: Santo, Santo, Santo. E ele chega a dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros,
que sou um homem que vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse aqui na palavra que quando ele no seu interior clama dessa forma, sente a sua miséria, sente a sua pobreza espiritual, ele diz que um dos serafins voou até ele trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar e tocou nos seus lábios e purificou o seu pecado. Jesus é o primeiro que ensina quem é o Pai. É aquele que vai mostrar dentro das religiões que até mesmo atribui esse título de Pai a Deus, que é o judaísmo e o cristianismo, essa paternidade revelada nele mesmo. Ele é aquele que tem essa comunhão contínua com Deus e de nada necessita nesse mundo, além dessa comunhão com o Pai. Jesus ensina onde o nosso Pai está. Jesus agora, ele mostra aqui qual é o desejo daquele que de certa forma encontra essa paternidade. É o desejo de que o reino ao qual ele agora conhece venha. É o desejo de que o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, venha ao coração de cada crente, venha ao coração da igreja, venha a ser a prioridade de cada um de nós no dia a dia do nosso cristianismo, daquilo que praticamos como cristianismo. Tem muitas pessoas ainda que estão insatisfeitas no reino de Deus, segundo nós professamos aqui no contexto igreja. Tem muita gente que somente o culto, somente a palavra, somente aquele louvor, adoração, ou os momentos que ela busca a Deus, que ele busca a Deus, ainda não satisfaz a sua alma, porque é uma adoração que não está composta pela vida de Cristo na pessoa. É uma adoração que não é elevada, que não é diante de Deus ali colocada em espírito e em verdade. Porque a carne, porque os desejos, a religião, as vontades do ser humano não podem se satisfazer diante de um Deus que é espírito. Nós não conseguimos satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo religioso somente frequentando cultos. Nós não conseguimos fazer convergir todo o desejo do nosso coração, todas as ansiedades da nossa alma, simplesmente se tornando um cristão ou passando pelas águas do batismo. Nós precisamos compreender que o que Jesus está ensinando aqui é um retorno. É aquilo que cada vez mais a igreja está perdendo. Retornar aos seus princípios, retornar à sua origem, adorar a Deus em espírito e em verdade, conhecer a paternidade de Deus, o desejo de Deus de nos guiar a toda a verdade, nos princípios não aqui da terra, nos princípios não pervertidos pela raça humana, mas nos seus princípios, como ele diz no Salmo 32. Vamos ver o Salmo de número 32, para nós entendermos mais um pouco do que Jesus está dizendo quando ele diz: venha a nós o teu reino. Salmo de número 32, o versículo é o versículo 8. Deus está dizendo, por meio do salmista, é um salmo didático, é um salmo aonde traz para mim e para você uma instrução. Deus diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É o desejo de um pai, é um desejo do nosso Pai, é o cuidado de Deus a cada dia com a nossa vida, é o cuidado de Deus a cada dia com a sua igreja. Mas a igreja, ela tem uma tendência de desviar-se sempre da sua origem. Ela busca as coisas desse mundo, ela se alegra com as coisas desse mundo,
ela se diverte com as coisas desse mundo. A Bíblia aqui ensina no céu, onde Deus habita, o seu reino e a sua vontade são absolutas. Deus não deixa variações naquilo que Ele quer. E o que Ele quer é o melhor para a sua igreja, quando Ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos que deve seguir. Entretanto, no reino de Deus, ao qual professamos, você olha a história da igreja desde o princípio e você vê que a vontade de Deus, ela não é absoluta. Por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos entender o que Jesus queria nos ensinar com essa oração. Por isso nós começamos a entender e compreender hoje algumas coisas que estão contidas nessa oração. Jesus nos incita a orar dessa forma. Jesus nos incita a conhecer e entender o que é submissão à vontade de Deus. Você não pode ver Deus, você não pode tocar Deus. Submissão é algo que precisa ser feito conforme aquilo que o reino de Deus nos confere, por meio do Espírito Santo. Se nós não cremos na ação do Espírito Santo, que nos leva a obedecer a palavra, nós nunca vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus oferece no seu reino, de tudo aquilo que Deus nos dá no seu reino. E olha que Jesus disse que Ele oferece muito mais do que alimento para as aves, do que vestimentas bonitas como os lírios do campo. Ele disse que nós valemos muito mais do que aves, que nós valemos muito mais do que um lírio no campo que nasce pela manhã, à tarde murcha, seca e se vai. Pedro aprendeu, Pedro tomou posse desse aprendizado e escreve na sua primeira carta que como a flor que nasce à tarde murcha e vai, assim é a nossa vida sem Deus, assim é a nossa vida sem o entendimento e o conhecimento e a segurança, o principal, a segurança dessa paternidade. Nós vemos que nesses dias o que mais surge são pessoas rebeldes, pessoas dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, a instruções não vindas pela palavra de Deus, mas sim por espíritos de demônios, aonde não se satisfazem dentro daquilo que a palavra de Deus diz e precisa ficar procurando se satisfazer nas concupiscências que o mundo oferece. Algumas igrejas, alguns líderes, alguns pastores chegam até a dizer: pastor, mas jovem é assim mesmo. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não mostra isso. Eu fui jovem, você foi jovem, nós servimos a Deus e estamos aí até hoje firmes no Senhor, procurando cada vez mais buscar a santificação em nome de Jesus para a nossa vida, correndo das coisas que tenazmente nos assedia, como diz o escritor, a carta aos Hebreus. A Bíblia não mudou, a palavra não mudou, muito menos o Deus das Escrituras mudou. Ele continua sendo Deus santo, separado, Pai zeloso, Pai que de certa forma corrige a todos aqueles, diz o escritor aos Hebreus, a quem Ele ama. Por isso Jesus está dizendo que nós devemos clamar continuamente: Senhor, venha a nós o Teu reino, e depois seja feita a Tua vontade. Olha, irmãos, não é fácil. Essa oração que Jesus aqui ensina, Ele um dia precisou ser um testemunho dela. Em Lucas capítulo 22, nós vimos e podemos ver de novo, Lucas capítulo 22, Jesus passando por uma dificuldade que talvez, ou quase certo, não talvez, eu e você passamos diariamente. Lucas capítulo de número 22. Jesus olhou para tudo aquilo que o diabo lhe oferecia. Jesus olhou para os seus discípulos, todos eles fadigados, dormindo.
Jesus orou a Deus, não recebeu resposta e certamente ele um dia que ensinou essa oração, seja feita a tua vontade, ele diz a Deus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Eu creio que ele chega no ponto mais difícil que a igreja enfrenta em toda a terra, que eu e você enfrentamos todos os dias da nossa vida. Esse ponto aonde a minha vontade e a vontade de Deus estão sendo colocadas à prova. Esse ponto aonde o peso da minha vontade é contrário ao peso da vontade de Deus. Se o próprio Jesus teve em sua alma, em sua vida humana, essa tentação de relutar entre a vontade dele e a vontade de Deus, imagine nós, imagine a igreja, imagine esse povo que de certa forma estão distantes da santificação, do reino e da paternidade de Deus. Imagina esse povo que serve a Deus de aparência. Imagine uma igreja que não se consagra, que não se desvia do mal, que vive aos deleites da sua carne, ao seu bel prazer. Imagine se na boca dessa igreja em oração existe esse tipo de oração. Imagine você que alguém que nunca lutou contra o seu pecado, jamais fez uma oração assim. Pessoas que se rendem facilmente aos luxos e prazeres dessa vida, nunca tiveram na sua língua uma oração como essa. Nunca tiveram na sua língua palavras semelhantes a esta que Jesus ensina. Porque a tentação do homem é para ele sair do centro da vontade de Deus. É para que ele saia da direção que Deus tem lhe dado a cada dia. Por isso surgem as tentações das mais variadas formas, das mais variadas circunstâncias. Ela vem, e ela vem para que saiamos da vontade de Deus. Nós vemos que aqui muitas pessoas caem até mesmo diante dessa palavra. A igreja, em toda a sua história, ela sempre caiu diante dessa palavra que Jesus aqui coloca: faça-se a tua vontade. A vontade de Deus, diz Paulo, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas não pense você que ela é fácil de se cumprir. Não pense você que ela é uma vontade boa, perfeita e agradável no sentido de executá-la, porque não é. Ela é uma vontade de alguém que não participa desse mundo. Ela é uma vontade de alguém que não tem parte com o pecado. Ela é uma vontade de alguém que, de certa forma, não concorda, não comunga com as obras infrutuosas das trevas. Então já imaginemos nós a dificuldade que é para fazer a vontade de Deus. É por isso que ela deve estar em acordo com as demais coisas que foram citadas. É por isso que uma pessoa no mundo, ela não pode fazer a vontade de Deus. Uma pessoa na igreja que ainda não nasceu de novo, ela não pode fazer a vontade de Deus. Ela não pode estar no centro dessa vontade, porque ela pode sim reduzir a sua vida de pecado. Ela pode reduzir a sua consciência de pecado. Ela pode reduzir até mesmo o convívio com o mundo. Mas na primeira oportunidade, ela faz a vontade dela. Na primeira oportunidade que surge, e a luta quando vem entre a vontade dela e a vontade de Deus, não há tempo nem para oração. Ela faz aquilo que lhe agrada. Nós vemos muita gente dizendo: estou no centro da vontade de Deus. Eu vi já várias e várias pessoas dizendo:
Não, naquele dia aí foi feita a vontade de Deus. Eu estou dentro da vontade de Deus. Olha, não é fácil. Será que estamos mesmo dentro dessa vontade? Será que a igreja desse século, a igreja que se intitula a Igreja de Cristo, ela está no centro da vontade de Deus? Concluindo, irmãos, Jesus diz: assim na terra como no céu. Não deixa Jesus nenhuma variante. Não deixa Jesus nenhum lugarzinho para aquela palavra. Deus conhece meu coração. Jesus não deixa um lugarzinho, um espacinho para aquela palavra, pastor, mas isso não tem nada a ver. Jesus não deixa, irmãos, nenhum espaço dentro desse texto que hoje nós estamos lendo e tirando para nós como doutrina na igreja, nenhum espaço para uma vida fora da vontade de Deus. Porque quando você nasce de novo, não é mais você quem vive. Então o Espírito Santo, ele não pode dizer para você que Deus conhece seu coração. O Espírito Santo não pode dizer para mim: faz, não tem nada a ver. O Espírito Santo não comunga com as horas que eu passo distante de Deus, se assim eu fizer. O Espírito Santo não comunga com os trambiques que eu quiser fazer fora do conceito do reino de Deus, que deve ser estabelecido pela minha pessoa aqui na terra. O Espírito Santo que Jesus me deu, a Bíblia já diz, Ele é Espírito e Ele é Santo. Ele habita em mim, em você, naqueles que realmente nasceram de Deus, para conduzi-los à santificação. Nunca o oposto, nunca ao contrário. Todo aquele que se diz crente, todo aquele que se diz que acredita em Deus, que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele precisa avaliar essa palavra. Porque às vezes ele tem como Salvador, mas como Senhor não. Às vezes ele crê como Salvador, mas como Senhor ainda não. Então Jesus conclui dizendo aqui, eu concluo, aliás, Jesus vai continuar pelos escritos de Mateus, dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso saber como é a vontade de Deus. Eu preciso nas Escrituras buscar saber o que Deus realizava dentro da sua vontade, ou o que a Bíblia diz dentro da vontade de Deus, aquilo que é feito no céu. Lá no céu existia uma criatura que, de certa forma, um dia ele quis pensar: isso não tem nada a ver. Ou ele diz: Deus conhece meu coração. E logo que Deus conheceu o coração dele, Deus o expulsou de lá. Porque Deus disse que o coração dele se encheu de iniquidade, que o coração dele se encheu de engano, que o coração dele se encheu de coisas que não eram do reino de Deus. E aí nós vemos que Deus não partilha de coisas que não é do seu reino. Nós até podemos fazer, mas colocar Deus nesse negócio é besteira. Eu vi uma reportagem de uma mulher hoje, enquanto estava fazendo aqui esse texto, e ali eu vi uma reportagem, e na reportagem ela dizia acerca de o marido dela que se foi, que Deus lhe tinha dado. O marido traiu, com outro. Ela disse que Deus lhe deu o marido, e a outra que tomou o marido dela disse que Deus também lhe deu o marido. Então a gente fica sem compreensão. Que Deus é esse que esse povo crente está falando nele? Que Deus é esse? Que pai é esse que tira a mulher de um filho e dá para o outro? Ou que tira o marido de uma filha e dá para outra? Como é que nós estamos reconhecendo as coisas de Deus? Foi onde despertou a minha curiosidade para pensar nessas coisas que Jesus diz. Que reino de Deus é esse?
aonde a evidência é o reino desse mundo, aonde a evidência é as confusões, as contendas, as invejas, as luxúrias, os prazeres desse mundo. Que reino de Deus está dentro do coração dessas mulheres, uma de cada lado, e o marido no meio, ex de um e marido de outro agora. Se foi Deus quem deu, se foi Deus quem colocou. Que Deus é esse? O Deus desse século. O Deus que enche o coração de luxúria, o Deus que enche o coração de prazeres. Falar em Deus é simples. Existe um Deus para cada um, e cada um faz um Deus para si. Agora, o Deus da Bíblia, Jesus diz que nós devemos honrá-lo assim na terra, como um dia vamos honrá-lo no céu. Devemos continuar orando, fazendo, ensinando, vivendo como Jesus viveu, orou e fez. Os dias são maus, os homens são maus, os ensinos são maus. Tudo o que recebemos hoje, na maioria, pode-se dizer quase tudo, é de acordo com a vontade do nosso coração. Qualquer um de nós aqui pode sair revoltado com essa mensagem e chegar lá na internet e encontrar uma mensagem que encaixa certinho no modo de vida que você está vivendo. E aí você pode dizer para Deus: Deus conhece meu coração. A palavra de Deus, ela não deixa devaneios. A palavra de Deus, ela não mostra dois caminhos. Ela só vai dizer sobre dois caminhos acerca de uma decisão. Jesus, ele disse, de certa forma, quando ali os discípulos lhe perguntou acerca de se eram poucos ou muitos os que se salvariam. Vamos ver em Lucas capítulo 13, versículo de número 23. Muita gente está brincando com salvação. Muita gente está pensando que uma vez salvo, salvo para sempre. Capítulo 13, versículo 23. Vamos pegar o 22. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando. O caminho é ir caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Jesus mostra claramente que haverá um tempo em que tudo isso virá a ser uma realidade. E ele diz que ainda nesse tempo, interessante, as pessoas vão indagar contra ele, como um dia indagam contra mim e contra você. Para mim e para você, a indagação de justiça é sempre aquela: Deus conhece meu coração, pastor? Não tem nada a ver, pastor. Deus sabe que dentro do meu coração é o melhor que eu queria. Para Jesus, eles vão lamentar também. Olha o que Jesus diz: então direis, olha bem, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ou seja, a igreja atual, ela faz muito, porém sem qualidade. Ela usa o nome de Deus, contudo sem manifestar as virtudes do reino. Não conseguirão ir adiante, diz o apóstolo Paulo, porque cairão no erro de Corá, de Datã, de Balaão e de tantos outros. Paulo diz que enganando e sendo enganados, não irão avante. Antes irão de mal a pior. É isso que Jesus diz.
Porque quem está andando dessa forma não indaga só a minha e a sua correção. Entenda isso aqui. Quando Jesus fala isso, diz: e eles vão me dizer. Olhe bem, comíamos com o Senhor, bebíamos na sua presença, estávamos ao seu lado, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Veja que existe um relacionamento, não é apenas uma mera religião. A religião não nos salva, nunca salvou ninguém. Se a religião fosse um remédio para a nossa salvação, não precisaríamos de Deus enviar o seu Filho para morrer naquela cruz. A ponte foi construída, o elo de ligação com o Pai foi construído, e Jesus diz: o meu Pai agora é vosso Pai, o meu Deus agora é vosso Deus. Por isso que ele está dizendo, e lá em Mateus 7 ele vai dizer: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nós precisamos cada vez mais, irmãos, buscar fontes seguras de ensinamento. E uma fonte segura de ensinamento é a palavra de Deus. O cuidado que devemos ter até dentro da igreja a qual frequentamos, com pessoas a qual nos envolvemos, com pessoas que de certa forma se dizem ser de Deus, mas têm uma outra prática de vida diferente daquela que as Escrituras ensinam. Se diz ter um relacionamento com Deus, mas não anda segundo o reino de Deus. Deus tem alertado, Deus tem mostrado a nós a sua vontade. E Paulo diz, vou repetir: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.